Senadora Regina, senadores e senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senadora Regina, quero começar aqui fazendo um registro da audiência pública, iniciativa do nosso mandato, que realizamos hoje na Comissão de Educação aqui do Senado, que contou com a participação de Vossa Excelência, da senadora Gleisi, e dizer aqui que a audiência pública teve como objetivo fazer a reflexão, o debate acerca do programa Escola Sem Partido, apelidado de Lei da Mordaça pela comunidade educacional. Quero aqui, desde já, agradecer aos que, convidados por nós, lá compareceram, como a doutora Débora Duprá, subprocuradora-geral da República, professor Fernando Pena, da Universidade Federal Fluminense, Camila Lanes, representando a UBS, Iago, Camila Lanes, representando a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e Tiago, representando a União Nacional dos Estudantes, bem como também Cléo, representando a campanha nacional pelo direito à educação. Lamentamos que o senhor Miguel Najib, um dos ideólogos do projeto de lei Escola Sem Partido, lá não tenha comparecido, né? Mas quero aqui colocar, senadora Regina, que os convidados que aqui vieram para a audiência pública foram todos unânimes em se manifestar contra a proposta. Volto a repetir, o principal mentor do movimento Escola Sem Partido, o advogado Miguel Najib, convidado, repito, que foi para a audiência, não compareceu. Seria muito bom ele ter vindo para defender os seus pontos de vista, para defender exatamente a sua ideia, mas, infelizmente, ele não veio. Em vez disso, teve lá um pequeno grupo de manifestantes que não se identificaram, invadiram a reunião da comissão, tumultuando os trabalhos e gritando palavras de ordem a favor do projeto Escola Sem Partido, ou seja, um gesto de intolerância bem próprio de quem não tem argumentos, né? Portanto, para fazer o debate, inclusive, no espaço próprio, né? Portanto, ao invés de terem vindo para o debate, como eu convidei, repito, não vieram, e aparece esse grupo lá sem se identificar, né, num gesto intolerante, querendo ganhar exatamente no grito. Isso é lamentável, mas quero dizer que isso não tirou de maneira nenhuma o brilho, nem muito menos, especialmente, a importância do debate, né? Quero aqui destacar, por exemplo, o professor Fernando Pena, professor adjunto lá da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, destacar o preparo intelectual, a consistência, a firmeza com que o professor Fernando Pena se coloca contrário ao projeto Escola Sem Partido, quando ele, inclusive, alerta, abre aspas, que o projeto adota estratégias dos discursos fascistas e de desumanização dos professores. Diz ainda Fernando, além do ódio aos docentes, eles percebem os alunos como figuras incapazes. Fecha aspas. Igualmente, também brilhante, foi a subprocuradora da República, a doutora Débora Duprá, que é titular da Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. Doutora Débora destacou a inconstitucionalidade na proposta da Escola Sem Partido. Ela fez questão de ressaltar que a Carta Magna resguardou os direitos à liberdade de expressão e o fim da censura e que a proposta Escola Sem Partido ataca profundamente a liberdade de expressão dos professores. Abro aspas aqui para a doutora Débora Duprá. A criança e o adolescente não são propriedade dos pais. As crianças e os adolescentes estão sujeitas aos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e são um assunto do Estado, da sociedade e da família. Fecha aspas, defendeu
a doutora Débora Duprá. Aliás, acrescento aqui, senadora Regina, que em boa hora o Ministério Público Federal já proferiu um parecer se posicionando claramente pela inconstitucionalidade da tese e do projeto de lei Escola Sem Partido. E eu quero aqui, mais uma vez, lembrar que o parecer do Ministério Público Federal não poderia ser outro, senão da inconstitucionalidade, pelo quanto esse projeto de lei Escola Sem Partido está na contramão da nossa legislação maior, que é a Constituição Federal, que lá, no seu artigo 205, fala que o objetivo principal da educação é o pleno desenvolvimento dos cidadãos, capacitando-os para o trabalho e preparando-os especialmente para o exercício da cidadania. Assim como a nossa LDB, que corrobora o que a Constituição coloca, assim como o nosso Plano Nacional de Educação. É bom lembrar que a LDB, que é a Constituição Magna, no que diz respeito às diretrizes e princípios voltados para a educação, coloca lá claramente a liberdade de ensinar e de aprender, coloca lá claramente o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Por isso que nós temos que defender que a escola tem que ser uma escola plural. A escola tem que, inclusive, discutir na escola, tem que tratar a vida como ela é. O que é que significa isso? Significa que a escola não pode estar dissociada do contexto onde ela está inserida e, portanto, ela não pode se omitir do debate, seja o debate no que diz respeito às questões de gênero, de orientação sexual, de religião, de raça e de etnia. Ou seja, de acordo com a própria Constituição, com a própria LDB, é dever da escola, repito, é dever da escola abrigar o debate na forma mais plural possível. Daí, nós não aceitarmos de maneira nenhuma o projeto Escola Sem Partido, porque por trás desse projeto, na verdade, o que há é o cerceamento do debate, o cerceamento do papel do professor. Ora, querem estabelecer com esse projeto um sistema de vigilância sobre o professor, quando o professor, mais do que qualquer outro profissional, no exercício da sua sala de aula, ele tem que ter assegurado, como reza a própria Constituição e a LDB, a liberdade de ensinar e de aprender. A escola, mais do que qualquer outro espaço, repito, ela tem que estar preparada e ela tem que estar voltada para o debate amplo, o debate com profundidade, com toda a seriedade, o debate com toda a pluralidade que há de se exigir, à luz daquilo que nós defendemos, que Paulo Freire, que Anísio Teixeira, que Darcy Ribeiro, enfim, que os estudiosos, aqueles que há muito tempo têm dedicado a sua luta em defesa da boa educação pública, já argumentavam e defendiam que é uma educação pública, democrática, laica, inclusiva, generosa, que prepare os nossos jovens, crianças e adolescentes para a vida, para a conquista plena da cidadania. Por fim, senadora Regina, ainda falando aqui do debate hoje da audiência pública sobre a Escola Sem Partido, quero também destacar aqui a presença de Iago, pela UNE, e de Camila Lanes, pela União dos Estudantes Secundaristas.
que claramente se colocar o contrário, esse projeto, pelo quanto esse projeto ameaça não apenas a liberdade de ensinar dos professores, mas a liberdade de aprender dos estudantes. Quero ainda também destacar a presença das professoras Suzana dê mais um tempinho. Quero destacar a presença das professoras Suzana Maria Brito, do NEI, Escola de Aplicação lá da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também da mãe do estudante do NEI, Márcia Aparecida Souza, que lá leu uma carta repudiando os ataques contra a escola NEI, o Núcleo de Educação da Infância, lá da universidade, pelo fato de que, recentemente, o NEI foi acusado injustamente, através dos seus professores, de doutrinar os estudantes. Quero aqui parabenizar a Suzana, a Márcia, agradecer a elas pelo esforço que fizeram de vir hoje participar dessa audiência, trazendo depoimento com muita emoção, como elas trouxeram aqui, fazendo a defesa da escola, pelo quanto o NEI, que é o Núcleo de Educação Infantil, lá da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, representa em matéria de qualidade de ensino, em matéria de uma excelente escola de aplicação, que é motivo de orgulho não só para nós do Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil. É uma escola, o NEI, que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é referência, respeitada, repito, no Rio Grande do Norte, em todo o país. E o Permite uma parte, senadora Fátima? Permite, e o respeito começa primeiro pelos seus professores, pelos professores qualificados que o NEI tem. Começa por todos que fazem aquela comunidade educacional, o respeito que o NEI tem, inclusive quando nesses últimos anos, os governos Lula e Dilma desempenhou um papel muito importante nas políticas de formação inicial e continuada do magistério. Conceito com todo prazer à parte, a senadora Gleisi. Obrigada, senadora Fátima. Para fazer um registro, primeiro dizer que eu acompanhei a audiência pública que Vossa Excelência comandou na Comissão de Assuntos Educacionais, já falei dessa tribuna, ouvi o relato da professora e da mãe e também presenciei um grupo de pessoas de forma intolerante e agressiva invadir o plenário da comissão e, ao invés de se dispor a discutir os problemas que ali estavam colocados, começaram a agredir as pessoas que estavam lá dentro, com palavras de ordem, com xingamentos, uma coisa muito ruim. E eu quero fazer um registro, porque essas mesmas pessoas, somadas a mais umas 40, 50 pessoas, acabaram de invadir o plenário da Câmara dos Deputados, senadora Fátima. Invadiram o plenário da Câmara dos Deputados, subiram em cima do púlpito, onde fica a mesa da Câmara, e, para entrar, quebraram uma porta da Câmara. E as palavras de ordem dessas pessoas era contra o Brasil Vermelho, queriam uma intervenção no Brasil, porque o Brasil ia ficar comunista, e querendo o Bolsonaro presidente da República. Agora, eu queria perguntar aqui à segurança da casa, por que essas pessoas entram? E por que deixam entrar no plenário da Câmara e deixaram entrar na comissão daquele jeito? Para nós colocarmos os estudantes aqui na semana passada para acompanhar a discussão da PEC e da MP, foi uma negociação quase que infindável, e diziam que eram baderneiros. Quem que é baderneiro? Quem vem aqui acompanhar uma audiência e lutar pelos seus interesses, ou quem quebra a porta da Câmara, entra no plenário, não tem uma bandeira fixa e vai lá apenas para causar problemas? Então, eu gostaria de saber, nós somos baderneiros, a esquerda é baderneira, ou é esse pessoal que está aí, essa gente que vem para dentro da Câmara e do Senado, propiciar esses momentos de descontrole, de afronta, momentos de desrespeito às pessoas, porque não é só os parlamentares, desrespeito às pessoas, desrespeito à sociedade. Eu queria deixar registrado isso aqui, fazer um pedido ao presidente do Senado da República, que nós queremos para um movimento social o mesmo tratamento de entrada, que o movimento social possa entrar aqui. O movimento social nunca quebrou essa casa. O movimento social vem para a galeria e se manifesta. O movimento social vem para a galeria e faz
questão de ordem, não precisa arrebentar a porta como eles fizeram lá. Então, quero lamentar isso, registrar e realmente sinto muito que nós estejamos tendo tratamento diferenciado e sinto muito que fique para a esquerda, para o movimento dos estudantes, para aqueles que lutam pelos seus direitos, a pecha de baderneiros, quando na realidade são esses movimentos de extrema-direita que querem intervenção no país, que querem Bolsonaro presidente, que vêm aqui fazer escândalos como fizeram agora, está acontecendo agora na Câmara dos Deputados. Senadora Gleisi, eu incorporo a parte que Vossa Excelência acaba de fazer e muito importante, porque é hora realmente da gente cobrar uma posição, inclusive, da presidência dessa casa. Esperamos que também a presidência da Câmara também tome uma posição, porque não é mais tolerável de maneira nenhuma a gente aceitar esse tipo de situação. Vossa Excelência lembrou muito bem, faz exatamente, senadora Regina, 8 dias que os estudantes aqui, convidados por nós que foram, quase que não conseguiram entrar no Senado para participar, inclusive, de audiências públicas, repito, convidado por nós, audiências públicas que estavam debatendo o presente e o futuro deles, desde a PEC 55, a MP 746, etc. Pois bem, semana passada, até spray de pimenta foi jogado nesses estudantes e quase que eles não conseguem entrar aqui na nossa casa. Aí hoje, veja bem, de repente, aqueles que também foram convidados, mas não vieram para o debate, porque eu convidei representantes do movimento Escola Sem Partido, inclusive o seu principal mentor, o senhor Miguel Najib, não veio para o debate. E o que foi que nós assistimos? Um grupo lá de pessoas que não se identificaram, entraram no recinto da comissão unicamente com o sentido de tumultuar. E agora estão fazendo a mesma coisa na Câmara dos Deputados. Não, nós não vamos aceitar isso de maneira nenhuma. Basta de intolerância, basta de ódio. Basta de ódio. Se tem posicionamentos contrários ao nosso, nós respeitamos, mas que venha para o debate e não pela via do vandalismo, e não pela via de ganhar no grito. Aliás, próprio daqueles que não têm realmente argumento para defender as suas propostas absurdas, como são essas de escola sem partido, muito apropriadamente chamada pelos estudantes e por todos aqueles que discordam dessa tese, da lei exatamente da mordaça. Então, nós esperamos que a presidência da Casa tome efetivamente as devidas medidas. Senadora Regina, mas eu pediria ainda um pouco aí da sua paciência, porque a senadora Gleisi me pediu aqui esse aparte, que eu acho muito importante, até para que possamos aqui da tribuna dessa Casa denunciar, repito, esses gestos intolerantes, ofensivos, que só fomentam o ódio daqueles que não respeitam a democracia. Aliás, tanto é que não respeitam a democracia, que participaram intensamente desse processo de impeachment fraudulento, que rasgou a nossa Constituição e que fez com que um mandato legitimamente eleito pelas urnas fosse deposto da maneira vergonhosa como foi. Mas eu queria aqui muito rapidamente, senadora Regina, ainda falando dessa agenda dos estudantes, aqui colocar que segunda-feira, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu, atendendo ao convite dos professores e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estive pela manhã no debate promovido pela ADURN. E o debate muito bom, senadora Regina, acerca exatamente de quê? Da PEC 55. E o foco lá era exatamente os efeitos da PEC frente à educação. O que ela significa realmente para as universidades brasileiras? O que ela significa do ponto de vista não só do futuro, senadora Regina, mas inclusive do presente da universidade.
A universidade com seus cursos de graduação, de pós-graduação, a universidade com seus programas de extensão, de ensino e de pesquisa. E lá pude ver, senadora Regina, o semblante angustiado, revoltado dos que fazem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tanto através dos seus professores, gestores e professores, por constatar que essa PEC, pelo quanto, inclusive, ela pretende de acabar com a vinculação constitucional pelos próximos 20 anos, o impacto violento que ela terá, que ela trará para as universidades, do ponto de vista do sucateamento e do ponto de vista daquilo que está assegurado na própria Constituição, que é o direito à educação do povo brasileiro. Quero aqui, mais uma vez, dizer que fiquei muito feliz de ver lá a participação, a assembleia tão representativa dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dos estudantes, e dizer, senadora Regina, o quanto eles estão atentos, o quanto eles estão mobilizados, a exemplo dos professores também das demais universidades brasileiras, porque eles sabem que, nesse momento, o que está em jogo é uma das políticas públicas mais essenciais, né, para a democracia, que é exatamente a política pública voltada para a área da educação. Nessa mesma direção, senadora Regina, quero também dar conhecimento aqui, fazer um registro de que, à tarde, na Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Norte, nós realizamos uma audiência pública, desta vez, para tratar da medida provisória 746, que está em tramitação aqui no Congresso Nacional, através de uma comissão especial. Eu faço parte dessa comissão especial e, portanto, por iniciativa do nosso mandato, realizamos na Assembleia Legislativa, segunda-feira à tarde, essa audiência pública. Quero aqui agradecer a todas as entidades e instituições convidadas que foram pelo nosso mandato e que lá compareceram, senadora Regina. Só para a senhora ter uma ideia da representatividade desta Assembleia, desta audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, segunda-feira. Lá estiveram presentes todos os reitores. Professora Ângela, que é a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que vem a ser a presidente da Andifes. O reitor do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, o professor Willis, a participação da UER, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, professora Carla, o vice-reitor da UFESA, todos os reitores lá, representantes das universidades, foram uníssonos em colocar também a apreensão deles diante dessa agenda que está colocada e os impactos perante o presente e o futuro das universidades, dos institutos federais. Lá esteve também, senadora Regina, o professor do IFRN, Dante Moura, que recentemente esteve, inclusive, aqui conosco, participando do debate na Comissão de Educação sobre a MP 746, e o professor Dante lá foi muito feliz quando dizia, senadora Regina, que o que os estudantes precisam nesse momento para melhorar o ensino médio não é de mudar currículo por mudar currículo. Aliás, essa reforma curricular que está sendo apresentada nessa MP, Vossa Excelência sabe que é uma reforma, inclusive, curricular extremamente questionável, por duas razões. Primeiro, porque a Base Nacional Curricular Comum ainda está em processo de definição, de elaboração e de definição. Segundo, pelo quanto o MEC já se adiantou, inclusive de tirar a obrigatoriedade de disciplinas essenciais como artes, como educação física, como filosofia e sociologia. Por isso que o professor Dante, do IFRN, dizia com muita lucidez, dizia lá claramente que o que os estudantes do ensino médio precisam, senadora Regina, é de mudanças, mas mudanças que, por exemplo, garantam carreiras e remuneração digna aos professores, incentiva a formação inicial e continuada, gestão democrática. O que os estudantes do ensino médio precisam é de melhoria física nas suas escolas, com laboratórios, com prédios, com bibliotecas, com espaços adequados para as atividades de educação física, de educação artística e etc. E não, repito, essas propostas que estão sendo apresentadas via a MP,
que não tocam no âmago da questão do ensino médio, repito, que de acordo com o próprio Plano Nacional de Educação, dotar as escolas do ensino médio desde uma política de dignidade, valorização e respeito do magistério brasileiro, até a estrutura física das escolas, as escolas em condições de oferecer o ensino médio, que deveria, inclusive, se espelhar naquilo que o Brasil tem de melhor, que é o modelo de educação ofertado pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica de todo o país, o ensino médio integrado. Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que a procura em torno dos institutos federais de educação profissional e tecnológica de todo o país é grande. Por quê? Porque essa rede tem uma política de valorização aos profissionais de educação que lá atuam, bem como um currículo adequado para que esses estudantes, de fato, repito, se preparem para o pleno exercício da cidadania. Por fim, senadora Regina, quero ainda aqui também destacar a presença na audiência pública dos estudantes, e eu fiquei muito feliz porque era a presença majoritária lá, era exatamente dos estudantes e dos professores, e eu quero aqui, inclusive, destacar aqui o momento especial lá da audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, quando do relato emocionado dos estudantes Pedro Gork, diretor da UBS, e de Micael Lucas, que é presidente da rede de grêmios do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica lá do Rio Grande do Norte, unidade lá de São Gonçalo. Tanto o Pedro Gork como o Micael falaram com a alma, falaram com o coração de estudante, como se diz. Quando lá eles diziam que essa MP, além da crítica de tratar de um assunto desse via medida provisória, lá eles também diziam, senadora Regina, que o conteúdo dessa MP não vem na direção de maneira nenhuma de resolver os problemas que o ensino médio apresenta. E lá, tanto Pedro Gork como Micael, representando os estudantes secundaristas do Rio Grande do Norte, que nesse momento, inclusive, estão em luta, ocupando pacificamente a Secretaria de Educação, bem como outras escolas, os alunos dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, os estudantes da UFRN, mobilização essa que se associa à mobilização estudantil em todo o Brasil, diga-se de passagem, feita com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita lucidez, porque eles querem alertar a sociedade brasileira para a luta em defesa da educação, na medida em que eles consideram que desde a PEC 55 até o Escola Sem Partido e a MP 746 são ações, iniciativas do governo federal que, ao invés de representar um avanço, muito pelo contrário, representam um brutal retrocesso do ponto de vista do direito à educação dos nossos jovens, crianças e adolescentes, do direito à educação do povo brasileiro. Concluo também aqui dizendo do papel importante que está desempenhando a rede de apoio à mobilização dos estudantes lá no Rio Grande do Norte. Saúdo a todos através da promotora Armelle Brenan e Carla Tatiane, do Comitê de Juristas de Advogados pela Democracia, pelo quanto essa rede está atuando, trazendo todo o apoio e solidariedade à luta desses estudantes, que, repito, deve ser uma luta abraçada por toda a sociedade, pela nobreza da causa que eles defendem nesse exato momento, que é garantir o direito à educação, e uma educação de boa qualidade, educação pública, laica, inclusiva, uma educação com qualidade para todos e para todas.
Por fim, também, o deputado Fernando Mineiro lá participou, uma participação muito importante do deputado Fernando Mineiro. A secretária de Educação também lá do Estado, a professora Cláudia Santa Rosa, também lá esteve presente. O vereador Hugo Mansa, a vereadora Eleika passou por lá e concluo finalmente dizendo, senadora Regina, que vou entregar à Comissão Especial 746, da qual faço parte, a deliberação desta audiência pública que nosso mandato realizou lá em Natal. E qual foi a deliberação central, senadora Regina? Foi o apelo para que se retire essa medida provisória e que o debate seja feito através de projeto de lei.